Oi, gente. Então, nessa aula de hoje, do dia 17 de setembro, como eu acabei de conversar com vocês, nós vamos falar a respeito da divisibilidade, tá? Então, esse é o tópico da nossa aula. Aqui que nós vamos começar, assim, trabalhar muito com demonstração, vocês vão ver o quanto é importante a gente saber a definição. Então, vocês vão sair dessa aula aqui pensando na definição de divisibilidade a todo momento, porque eu vou repetir ela várias vezes, porque vocês vão ver que basta ter o conhecimento da definição para vocês conseguirem fazer as demonstrações. Então, nós temos aqui, A e B são inteiros, tá? Se A e B são inteiros, onde o A é diferente de zero, disse que A divide B. Então, gente, aqui nesse momento vocês... isso é diferente do que eu conheço. A gente normalmente coloca assim, A dividido por B. Mas é outra coisa, eu estou dizendo que o número A, é que divide o B, tá? Por isso é que eu considero o A diferente de zero. Então, A dividir o B, se existir um inteiro, então, muito importante, existir um número inteiro Q, tal que B é igual a vezes Q. Ou equivalente a isso, né? A gente pode escrever que B dividido por A é um número inteiro. Então, vocês sabem que a gente está acostumado, usando a notaçãozinha lá de fração, né? De dividido, a gente faz o quê? Aqui eu estou dizendo que o A divide o B, né? Como aqui eu vou ter, B dividido por A, né? A gente costuma colocar, às vezes, assim, B, a barrinha, uma contrabarra aí, dividido por A. Agora, a gente vai colocar essa barrinha na vertical, a notação é em pezinho mesmo. Aqui eu não estou dizendo, aqui eu estou dizendo que, gente, B dividido por A. Aqui é a mesma coisa, só que eu estou falando que o A divide o B. Para isso, a gente usa a barrinha na vertical, tá? Então, aqui a gente vai usar essa notação para indicar que o A divide o B. Essa barrinha em pezinho aí na vertical está dizendo que o número que está aqui, que é o A, divide o número B, tá? E quando isso acontece? A divide B, se acontecer o quê? Se existir um inteiro Q, tal que eu posso escrever o B como A vezes Q. Ou seja, eu estou escrevendo o B, ele é um múltiplo de A. Quando acontecer isso, o A divide o B. Se não existir um inteiro Q, um inteiro, tá, gente? Isso é importante. Tá o quê? O B é um múltiplo de A, ou seja, B é igual a vezes Q, a gente vai dizer que o A não divide o B. E olha a notaçãozinha que a gente usa para dizer que não divide, gente, eu coloco lá um tracinho. Vocês estão vendo? A divide B, essa notação. Eu quero dizer que não divide, então venho e faço um cortezinho aqui e estou dizendo que o A não divide o B, tá certo? Aqui, a gente tem os múltiplos, por exemplo, que tem o D, 2D, 3D, os múltiplos de D, né? Menos D, menos 2D, menos 3D, tá? Só para a gente entender aí que aqui nós temos o quê? Os inteiros divisíveis por D. Então, a gente vai usar ao longo da nossa aula, a gente vai falar várias vezes a respeito dessa definição, né? Aqui, note que se A é um divisor de B, então menos A é um divisor de B. Olha que interessante, eu estou dizendo aqui, se o A divide B, se o A é um divisor de B, eu estou dizendo que o A divide o B. Isso implica dizer que o menos A, então, menos A também é um divisor de B. É isso que nós estamos dizendo. Se um elemento A divide o B, o simétrico dele também divide, tá? Mas por quê? Se eu fizer assim, gente, que o A divide B, por definição, significa o quê? Que existe, né, um Q pertencente aos inteiros, tal que o B é igual a A vezes esse Q, ou seja, o B é um múltiplo de A, certo? Se eu quero mostrar, agora observem aqui, eu quero mostrar que se o A divide o B, o menos A também. Se eu quiser mostrar que o menos A também divide B, o que eu tenho que mostrar? Vamos fazer aqui aquela partezinha escondida, né? Que a gente coloca lá embaixo do tapete, que ninguém vê, só a gente. A gente vai fazer o quê? Se eu quero mostrar que menos A divide B, sabendo que o A divide o B, eu quero mostrar o quê? Que o B também é múltiplo de menos A. Seria isso aqui, né? Eu vou mostrar que o B é um múltiplo de menos A, né?
Eu quero mostrar que eu posso escrever B como menos A vezes Q. E aí, gente, aqui, observem aqui, ó, por hipótese, né, a gente já tem que o A divide o B, então a gente já sabe que essa igualdade é verdadeira, o que a B é igual a vezes Q. Então, eu posso reescrever isso aqui e escrever o B como sendo, olhem para cá, menos A vezes menos Q. Observem aí, gente. Olhando aqui, que o B é menos A vezes menos Q, não é a mesma coisa que o A vezes Q, senão vou multiplicar o menos com menos aí, e vai dar mais e vai ficar igual, certo? Só que essa igualdade aqui, ó, implica o que pra gente? Que o menos A divide o B. Exatamente o que a gente queria mostrar, tá? Então, o que a gente tem nesse resultado? Que se um número qualquer, A divide o B, o simétrico dele, ou seja, o menos A, também vai dividir o B, tá certo? Então, vamos passar para os nossos exemplos aqui, que é só vocês levarem a definição ao pé da letra, olha só. 2 divide 6. É verdade, né? Por que 2 divide 6? Vocês podem fazer aqui. Porque 2 divide 6, pois eu consigo escrever o 6 como 2 vezes 3. Ou seja, gente, existe um Q, não é? Existe um número Q, que seria o 3, de tal forma que eu escrevo 2 vezes esse Q e dá exatamente 6. Pelo resultado que nós acabamos de ver, nós vimos o quê, ó, gente? Que se o 2 divide o 6, o menos 2 também divide, certo? Vamos ver que isso é verdade? Menos 2, será que divide o 6? Divide, né? Por quê? Porque eu consigo escrever o 6 como sendo menos 2 vezes, no caso, menos 3, tá? Aqui, ó, no segundo exemplo, menos 5 divide 30. Por que o menos 5 divide 30? Porque eu consigo escrever o 30 como sendo menos 5 vezes quem, gente? Vezes menos 6. Ah, 1 divide 7? Sim, 1 divide 7. Por quê? Porque eu posso escrever o 7 como sendo 1 vezes 7. Aqui, olhem só o símbolo, né, gente? Ó, isso aqui significa o quê? Que o 3 não divide o 10. E realmente não divide. Por quê? Porque eu não consigo escrever. Eu teria, para o 3 dividir o 10, tinha que existir um número Q de tal forma que o 10 pudesse ser escrito como 3 vezes Q, onde esse Q é um número inteiro, né? O Q teria que ser um inteiro. Existe esse número inteiro que eu multiplico por 3 e o resultado dá 10? Não, né, gente? Porque o 3 aí a gente tá vendo que não existe esse inteiro. Então, aqui a gente pode escrever o quê, gente? 3 não divide 10, por quê? Porque não existe, né? Aqui não existe. Eu botei como só para a gente verificar, né? Se existisse, como é que estaria? No caso, não existe, porque não existe. Vou representar já matematicamente através do símbolo, né? Que pertencente aos inteiros, tal que 10 seja igual a 3 vezes Q, tá? Próximo, 13 divide o 0? Aí você pensa, 13 divide o 0? Por quê, gente? Aí dá pra gente pensar, o 13 divide o 0, a gente pode até generalizar isso. Eu tô pegando que o número 13 divide o 0. Por quê? Porque eu posso escrever o 0 como sendo 13 vezes um número inteiro. Esse número inteiro é quem, gente? O próprio 0, né? E aí nós teríamos 13 vezes 0 igual a 0. Daí eu observo que isso não vale só para o 13. Qualquer número que eu pegar e multiplicar por 0, o resultado vai dar 0. Então, isso vale para todo Q, qualquer número Q que eu tomar, né, pertencente aos inteiros, tá? Esse número Q vai dividir o 0. Por quê, gente? Pois o 0, se ele é Q divide 0, o Q divide um número 0 qualquer, certo? Ou seja, eu estou dizendo que qualquer número inteiro divide o 0, né? Por quê? Porque eu posso escrever o 0 como sendo esse qualquer número vezes 0 e o resultado sempre vai dar 0, tá certo? Então, daí a gente acabou de só reforçar a nossa definição de divisibilidade. Então, vou lá, vou colocar aqui
Só um lembretezinho muito importante. Se eu tenho que o A divide o B, isso significa o quê? Que existe um inteiro Q, tal que o B eu consigo escrever como múltiplo de A. Esse é o significado do A dividir o B, que seria equivalente a gente escrever assim, ó, B dividido por A. Não confunda aqui, ó, tipo assim, gente, aqui não é A, 0 está no denominador, não, a gente está dizendo que o 13 divide o 0, então é 0 dividido por 13, tá? E aqui eu estou generalizando para que qualquer número, né, pode dividir o 0, e o resultado a gente já sabe que é 0, tá certo? Vamos passar aqui para um exercício, onde a gente vai, na verdade, é mais uma proposiçãozinha, ó, de demonstrações. Aqui nós temos, mostre que se A divide B, então, olha só, nossa hipótese, A divide B. Então, que a gente ganha a nossa tese, ó. Menos A divide B, A divide menos B e menos A menos B. Então, vamos fazer por partes, vamos fazer em 3 partes. Eu acho que fica mais fácil para não causar confusão, né? A primeira parte está dizendo que, ó, se A divide B, menos A também divide B. Nós acabamos de mostrar isso lá no nosso slide anterior, né? Ó, se o A divide o B, o menos A também divide o B. Já mostramos. Então, professora, eu não lembro mais. Volta lá na aulinha, né? Volta aí, assiste de novo e você vai ver que já foi demonstrado. Agora, a outra parte está dizendo se A divide B, então A divide menos B. Vamos lá mostrar. Vou botar aqui em azulzinho, né? Qual seria a demonstração? Gente, vocês vão sempre pensar assim, só para não fazer confusãozinha, A divide B, essa é a hipótese, que o A divide o B, e vamos mostrar aqui a tese. Então, se o A divide B, A divide menos B, tá? Então, como é que vocês vão? Se a hipótese, a gente pode sempre partir da hipótese. Então, vou dizer aqui, a gente vai afirmar que o A, vou fazer essa demonstração aqui, ó, que o A divide o menos B. Por quê, gente? Porque o A divide o menos B? Pois A divide B. E se A divide B, implica que A é igual a B. Desculpa. Se A divide B, então é o B, né? Eu botei o contrário ali, ó. O A divide o B, então B é igual a vezes Q, tal que esse Q pertence aos inteiros, né? Só para a gente não esquecer. Eu não posso reescrever isso aqui, ou seja, gente, eu posso pegar essa equação e multiplicar ela toda por menos 1. Então, eu ganho menos B é igual, como eu quero mostrar que o A divide o menos B, então, eu posso colocar aqui que menos B vezes A. Vejam que eu multipliquei por menos 1 toda a equação, né, gente? Então, menos B é igual a vezes menos Q. De forma conveniente, eu coloquei o sinal de menos aqui acompanhando o Q, para indicar o quê? Que se eu escrevo menos B como um múltiplo de A, significa o quê? Que o A divide o menos B. Exatamente o que a gente queria mostrar, tá? A terceira nos diz o quê? Deixa eu colocar aqui em vermelhinho para não fazer confusão. Esse é mais fácil ainda da gente enxergar. A gente tem como hipótese que o A divide o B, sempre essa hipótese. Qual é a nossa tese? A nossa tese é que esse mesmo A vai dividir menos A menos B. Tá certo? Então, vou botar aqui para a gente não confundir, ó. Se A divide B, então A divide menos... Aliás, se A divide B, então, menos A divide menos B. Peraí, deixa eu trocar aqui. Se A divide B, menos A divide menos B. Tá aqui. Então, olha como é bem simples. Por quê? Se o A divide B, a gente tem o quê? Aí é o mesmo resultado. Que B é igual a A vezes Q, tal que o Q é um número inteiro, tá? Eu só não vou repetir aqui por causa do nosso espaço, né? Mas vocês já sabem como é que é, tá?
E aí eu quero mostrar que o menos A também vai dividir menos B. Então, eu posso multiplicar aqui por menos 1, né? Então, eu vou colocar aqui essa equação multiplicando por menos 1 e, de forma conveniente, o sinal negativo eu vou colocar no A. Ah, professora, como assim de forma conveniente? Por quê? Porque eu quero mostrar, ó, que o menos B, tá aqui, ó, ele é igual a menos A vezes Q. Então, eu estaria mostrando o quê, gente? Que o menos B é múltiplo de menos A. Portanto, o menos A divide o menos B, tá? Observem que eu mudei nada, eu saí da minha hipótese, né? Então, isso implica, ó, menos B é igual a menos A vezes Q. Isso implica que o menos A divide o menos B, tá certo? Então, era isso que a gente queria mostrar aí com esse exercício, né? Na verdade, a gente mostrou que se a gente tem a hipótese que o A divide o B, a gente já sabe que o menos A também vai dividir o B, que o A divide o menos B e que o menos A divide o menos B. Vamos ver essa proposição aí que é bem interessante, que na verdade é a transitividade aí para a divisibilidade, gente. Olha como é a transitividade, vejam aqui, como você já conhece essa propriedade. Se A, B e C são inteiros, tais que, olha a nossa hipótese, A divide B e B divide C. Então, A divide C. Então, vou colocar aqui, quem seria a minha hipótese, né? A divide B e B divide C. Qual é a nossa tese? Que o A divide C, correto? Então, vamos ver aí. A hipótese, vocês já sabem, o que vocês têm como verdade, né? A partir da hipótese, a gente vai chegar na nossa tese. Olhem como é a transitividade aqui, gente. O A divide o B, mas o B divide o C. Logo, o A vai dividir o C, tá? Dessas duas hipóteses aí, nós vamos ter conclusões. Vamos ver aqui. Se A divide B, significa o quê, gente? Que existe um Q pertencente aos inteiros, tal que o B pode ser escrito como A vezes Q. Na verdade, aqui o B é um múltiplo de A. E B divide C. De B divide C, nós podemos concluir o quê? Que o C é igual a B vezes um número inteiro T. Então, vou colocar aqui, ó, que Q pertence aos inteiros e T também pertence aos inteiros. Isso nós concluímos na nossa hipótese. Então, com essas duas informações que vocês têm aqui, ó, vamos chamar essa equaçãozinha aqui de 1 e essa daqui de 2. Só para a gente trabalhar elas, porque na hora que eu falar vai ficar mais fácil. Observem que eu posso pegar a equação 1 e substituir na 2. Eu quero mostrar que o A divide C. Essa é a parte que vocês podem fazer aí escondido, que eu falo lá embaixo do tapete, né? Que ninguém vai ver aquele lixo lá. Eu vim aqui e vou fazer. Bem, se eu quero mostrar que A divide C, o que eu quero mostrar, gente? Se A divide C, eu quero mostrar que existe, né, algum inteiro de tal forma que eu posso escrever o C como sendo A vezes esse inteiro. Vou chamar esse inteiro de F, tá? Então, se eu conseguir A divide C, significa que eu quero mostrar que existe um inteiro F, tal que o C é múltiplo de A, tá certo? Então, nós vamos ver aqui. Esse é o nosso objetivo. Aqui a gente quer chegar, né? Isso aqui não está aparecendo para ninguém, está escondido, tá? Então, você vem aqui para mostrar essa sua tese. Se vocês observarem, a gente pode substituir, ó, a equação 1 na equação 2, porque quando eu fizer isso, o C não é B vezes T? Mas quem é o B? Pela equação 1, né? Que por 1, vou fazer essa substituição, o B ele é A vezes Q, tá? Aqui é o B, aqui é o B, né? Vezes T, tá certo? Isso daqui foi o valor do B que eu coloquei. Então, a gente pode associar aqui de forma diferente, colocar que isso é igual a A vezes Q vezes T, para poder dizer o que? Olhem só, qual foi a nossa conclusão? Nós podemos, vou deixar aqui de azul mesmo, que o C é igual a A vezes Q vezes T. Isso daqui são dois inteiros, né? Que eu estou multiplicando, o resultado vai ser um inteiro. Então, eu estou dizendo que o C é múltiplo de A.
ou seja, que o A divide o C também, tá certo? Como nós queríamos mostrar. Então, mostramos essa proposição aí, que é super importante, depois vocês vão ver que a gente pode usar ela. Ó. A transitividade vale para a divisibilidade, né? Vale para alguns resultados, tipo os próximos aqui, ó, esses dois exemplos. 3 divide 12 e 12 divide 48. Então, por transitividade, sem fazer conta, usando a proposição anterior, eu posso dizer, garantir que o 3 divide o 48. Eu não preciso nem... Ah, professora, mas será que eu vou conferir e tal? Não, não precisa, gente. A gente já sabe aí direto, né? Por transitividade, por esse nosso resultado. Aqui, por exemplo, menos 5 divide o 10, mas o 10 divide o 100. Então, menos 5 divide o 100. Também garantimos esse resultado pela transitividade, né? A proposição que a gente acabou de verificar, tá? Qual foi a proposição? A gente enfatizando aqui, A divide B e B divide C. Então, A divide C, tá? E isso daí facilita, a gente não precisa nem fazer conta, a gente pode dizer, usando a transitividade, eu posso ter essa conclusão, tá? Olha essa outra proposiçãozinha aqui, bem interessante, ó. Ela diz assim, se A divide B e A divide C, então A divide BX mais CY para todo X e Y pertencente a Z, ou seja, para todo X e Y sendo um número inteiro. Observem aqui que é diferente lá na situação anterior, igual não, o A dividiu o B e o B dividiu o C, tá? Aqui nós temos outra situação, mesmo A, o A divide o B e o A divide o C. Então, o A divide BX mais CY, tá? Isso para todo X e Y pertencente aos inteiros. Então, como vocês já sabem, isso daqui é a nossa hipótese, né? Eu vou escrever aqui, ó, essa é a nossa hipótese e essa é a nossa tese, né? Então, vamos lá. Eu vou usar essa hipótese que A divide B, significa o quê, gente? Que B é igual a A vezes Q, tá certo? Isso daí vocês já sabem, correto? Outra, a nossa hipótese, A divide C. Se o A divide C, eu já sei que existe um inteiro T, tal que o C pode ser escrito como A vezes T, correto? Então, olhem isso. Aqui, gente, vocês vão usar o conhecimento, o que vocês querem chegar. Onde eu quero chegar? Bem, eu quero chegar que o A divide BX mais Y. Então, tem que aparecer esse X e esse Y. Quem é que está multiplicado aqui pelo B? É o X, ó. É o inteiro X. E quem está multiplicado pelo C é o Y. Então, é por isso que eu sei, gente, não pensei assim, professora, adivinhou isso? Não, é de forma conveniente. Bem, então eu vou pegar essa primeira equação, eu vou multiplicar por X, e essa segunda equação eu vou multiplicar por Y. Mas por que eu penso nisso? Eu penso nisso por onde eu quero chegar, gente. Eu sempre penso onde eu quero chegar. Ó. Eu quero chegar que o A divide BX mais CY, correto? Tendo essas duas hipóteses aqui. Então, eu vou lá e multiplico a minha primeira equação por X, né? Então, vai ficar BX é igual a QX e a segunda por Y. Eu faço isso de forma conveniente para eu chegar onde eu quero, tá? Aí eu tenho as minhas duas equações, eu posso somar nessas duas. Vou somar BX mais CY vai ser igual a quem? A AQX mais ATY. Olhem lá como já está ficando do jeito que a gente gostaria. Então, eu tenho que BX mais CY vai ser igual, colocando A em evidência, né, gente? Para eu poder ter aqui, ó, é o A, isso. QX mais TY. Olha como já ficou bonitinho aqui. Olha o que eu tenho. BX mais CY, né? É igual, é um múltiplo de quem, ó, gente? Isso daqui é um número inteiro, certo? E é um múltiplo de A. Se isso é um múltiplo de A, eu posso garantir o quê? Que o A divide BX mais CY. Por quê? Porque eu consegui escrever BX mais CY como sendo um múltiplo de A, porque observem que isso aqui vão ser números inteiros, tá?
exatamente o que a gente queria demonstrar. E isso facilita a nossa vida em várias situações, porque com esse resultado aqui, ó, a gente consegue olhar para determinadas divisões, né, sem fazer contas e garantir que é possível fazer. Na verdade que ele é divisível, né, por aquele número sem fazer contas. Deixa eu pegar aqui um exemplo, ó, só para facilitar o que eu tô vocês entenderem o que eu estou falando. Por exemplo, aqui, ó, o 3 divide o 15, é tipo o A. Vou lembrar lá, lembrando aqui, a gente tem o A divide o B e o A divide C, né? Então, vou colocar aqui para vocês entenderem que a gente está usando o mesmo resultado. Minha hipótese é A divide B e A divide C. Então, A divide BX mais CY, tá certo? Então, vamos usar esse resultado aí, gente. Na mesma coisa aqui, ó, o A seria o 3, né? E o B e o C, o 15 e o 42. O A divide o B e aqui divide o C, que é o 15 e o 42. Significa, ó, pelo nosso resultado, eu não preciso nem verificar isso, que ele divide o 15 vezes qualquer número inteiro, mais o 42 vezes qualquer número inteiro. Então, olha aí, a gente está vendo números que o 3 divide, ó, o 3 divide o 15 vezes o menos 1, mais o 42 vezes 5, por esse resultado que nós acabamos de mostrar, gente. Aí vocês observem, professora, esse 8 menos 7 poderia ser qualquer número inteiro? Pode. É isso que está dizendo a nossa proposição, tá? A gente garante que o 3 divide quem? O 15 vezes x, mais o 42 vezes y, onde esse x e y são números inteiros. Aí a gente particularizou para vocês enxergarem bem que ele divide esses números, mas podia ser qualquer número inteiro que ele ia continuar dividindo. A mesma coisa aqui no exemplo 2, ó. 4 divide 28 e 4 divide menos 20. Então, 4 vai dividir 28 vezes qualquer inteiro, mais, aí aqui tem menos, né? Porque esse sinal do inteiro pode ser negativo, tá, gente? Vezes 20 vezes 12. Aqui a gente já tomou esses inteiros como sendo o 2 e o menos 7. Mais tanto, ou aliás, era porque era menos 20, né? Como o 2 e o 7. Então, pode ser qualquer inteiro que a gente já sabe que vale pela proposição. Professor, eu preciso multiplicar aqui, descobrir que número vai ser esse para eu poder garantir que o 4 divide? Não. Por essa proposição, você já pode garantir que ele é divisível, tá? Então, olha que interessante, que legal a gente conhecer as proposições. Não esqueçam, gente, que vocês devem refazer aí todas essas demonstrações, tá? Que é para vocês irem ficando bem familiarizados com essa linguagem. E aí aqui a gente tem uma generalização, né, que é bem interessante a gente saber desse resultado. Se A divide B1, B2, B3, Bn, também ele divide essa soma, né? B1x1 mais B2x2 mais Bnxn. Como a gente está fazendo aí para duas parcelas, né, a gente pode fazer para n, sempre considerando que esse x ele é um número inteiro. Isso é importante, tá? Um resultado aqui. Não, esse aqui é um exercício. É bem legal, né, gente? Ó, mostra que se A divide 2x menos 3y e A divide 4x menos 5y, então A divide y. Então, vocês podem usar o mesmo resultado, gente. Se A divide... Vamos voltar lá. O que diz o resultado? O resultado diz assim: se A divide B e A divide C, isso implica dizer que A divide BX mais CY, tá certo? Para todo X e Y pertencente aos inteiros, né? Deixa eu melhorar aqui esses meus inteiros, que não ia ficar legal. Então, olha o que vocês têm. O A divide esse aqui. Professora, eu vou colocar esse como sendo B. Ótimo. Vou colocar marcadinho aqui para não ficar bagunçado o nosso slide, ó. Mas esse é como se fosse o B, gente. E esse aqui, ó, vai ser o C, tá? Na nossa proposição. Ó, A divide o B e A divide o C. Então, o A divide o AX, o BX mais o CY. Isso
torna muito simples o nosso resultado aqui. Ó, porque sabendo dessa proposição, gente, a gente vai usar ela. Já que ele divide esse, então, se o A divide esses dois números, pela nossa proposição anterior, o A vai dividir quem? O A divide 2x menos 3y, que seria o B, vezes um determinado número x, que a gente vai já descobrir quem é ele. Vou botar uma interrogaçãozinha aqui até a gente descobrir. Mas ele divide também quem? O 4x menos 5y vezes algum númerozinho, certo? Eu estou usando aqui, ó. Esse seria o B, aí o x é a interrogação, e o C está aqui, e o y é a interrogação, tá? E aí, gente, a gente vai colocar essas duas interrogações, dois números inteiros que sejam convenientes. Eu não quero mostrar que o A divide o Y, então se eu quero mostrar que o A divide o Y, eu vou botar um valorzinho aqui nessa interrogação e um valorzinho aqui nessa interrogação que me ajudem, um número inteiro que seja conveniente. Eu quero deixar só Y. Então, vamos dizer assim de forma prática, não muito matemática, não muito bonita, mas eu vou dizer para vocês, olha, gente, eu quero que vocês sumam com X. Para vocês sumirem com X, se aqui eu tenho 2x e aqui eu tenho 4x, eu posso simplesmente colocar aqui quanto, gente? Eu vou colocar menos 2. Aí vai ficar menos 4x e aqui, basta eu colocar 1. Aí eu sumi com x. Mas eu vou ver se isso serve para o y. Se vocês olharem para cá, isso é uma aplicação do nosso resultado. O nosso y aqui vai ficar menos 6y e aqui, mais 6y e aqui menos 5y, que vai nos dar y. E a gente vai ganhar que o A divide o y como nós queríamos mostrar, tá certo? Então, venham cá. Vamos lá. A divide, lembrando que isso é um divide, tá? A barrinha tá vertical. Vamos multiplicar aqui, né? Menos 4x mais 6y mais 4x menos 5y. E aí a gente vai ter que o A divide menos 4x mais 4x vai dar 0, mais 6y com menos y dá y. Já é exatamente o que a gente queria mostrar. Então, vocês viram aí a mágica que essa proposição fez? A gente foi lá, usou ela e ela nos ajudou a resolver um problema que a princípio parecia complicado, né? Porque como é que eu penso, como é que eu vou partir dessa informação e chegar nessa que ele divide o y, sabendo que ele divide 2x menos 3y e 4x menos y? Nós fizemos apenas uma aplicação direta do resultado, tá? Que foi a nossa proposição anterior. Então, refaço esse exercício, pensem direitinho nele, que ele é excelente. Esse daqui, gente, é perfeito. Assim, esse aqui que eu queria ter feito com vocês hoje. Eu vou deixar ele para vocês pensarem e vou fazer essa demonstração com vocês, tá? Eu quero resolver, vou fazer um videozinho só fazendo essa, mas antes de eu fazer com vocês, eu gostaria que vocês tentassem fazer sozinhos e me falassem, professora, consegui, ou de repente não consegui, mas pelo menos eu iniciei. Então, era o que eu estava falando para vocês. Vocês vão usar indução, né? Para mostrar, lembra que eu falei lá na nossa conversa antes? Vão usar indução para mostrar aqui a divisibilidade. Olha como é legal. Vocês vão me mostrar que o 11 divide 2 elevado a 2n menos 1 vezes 3 elevado a n mais 2 mais 1. Então, vocês têm que começar sempre, gente, de que caso? Para todo n. Se vale para todo n, vocês vão começar do 1. Então, primeiro, vocês vão mostrar que vale para o n igual a 1, tá certo? Professora, mostrei para o n igual a 1. Aí você pode supor, pode botar que suponha que é verdade, né? É verdade para n. Professora, eu botei k. Tudo bem, pode usar k, gente. Põe que é verdade para k. E aí, essa hipótese indutiva, qual seria a tese indutiva? Mostrar que vale para n mais 1, né? Botei k, então mostra que vale para k mais 1. Eu queria que vocês entendessem essa parte aqui de forma, assim, geral, gente. Por que faz isso? Eu não quero que vocês decorem, mas pensem assim, se você mostra que, supõe que vale para n, né? Hipótese indutiva, supõe que vale para n, para o número n. E depois, supondo que vale para n, você mostra que vale para o n mais 1, você está mostrando que vale para todos os naturais, porque
Se vale para um N qualquer e vale para o termo que vem depois dele, o sucessor, se vale para o N mais 1, então vale para todos, tá? É essa a conclusão que a gente quer chegar. Se vale para o N, vale para o N mais 1. Então, qualquer número que eu pense, o próximo também vale. Então, vale para todos, tá? Então, essa é a ideia que eu queria que vocês usassem aqui. Então, vocês vão começar a fazer como? Vocês vão mostrar primeiro que é verdadeiro que o 11 divide, é esse vocês vão fazer aí, fazendo n igual a 1, isso daqui é sempre fácil, né? Isso daqui eu já considero que vocês já fizeram, ok, vão fazer lá bonitinho. Supor que é verdade para n é mostrar o que hoje? Se é verdade para n, eu estou dizendo que o 11 divide esse número. Então, vamos lá, eu só vou escrever o que seria a hipótese. Dizer que n divide esse número significa o quê? Vocês acabaram de aprender o que a gente viu a aula toda. A divide B. Se A divide B, existe um inteiro que, tal que eu consigo escrever o B como múltiplo de A, ou seja, o B como A vezes Q. Então, se 11 divide todo esse número, significa o quê? Que eu consigo escrever esse número, 11 divide esse número, né? Então, consigo escrever esse número como sendo quem, gente? 11 vezes Q. Ou seja, existe um inteiro Q, tal que eu consigo escrever ele como 11 vezes Q. E aí, essa daqui é a hipótese, né, gente? Indutiva, isso é a nossa verdade. Só que vocês vão ter que mostrar que isso vale para n mais 1. Então, bom trabalho aí, tentem fazer, gente, e me procurem, porque com certeza vocês vão ter alguma duvidazinha e aí a gente vai trabalhar juntos. E se vocês não conseguirem fazer, eu faço um videozinho aí mostrando esse resultado, que é bem interessante que vocês tentem fazer sozinhos, tá bom? Vai ter a segunda parte da divisibilidade, mas vamos com calma. Primeiro essa parte, estudem bem. Daqui amanhã eu coloco a segunda parte, para não tumultuar, tá bom? Com a segunda parte é que vocês vão conseguir resolver a nossa